Eu falo que esse Zoom é mal educado, eu não vejo quando ele está acabando, finalizando os É segundos. engraçado, você que matou esse dia, quando estava em casa. Foi que tá fazendo alguma coisa no corredor do laboratório que ele caía, sei lá. Estranho, né? Será com o morto? Será que eu... Bonito o telefone. É isso aí. Podemos? Ele joga com doença, porque não gosta de futebol, alguma coisa assim. O Romário sabe nem que ele comeu ontem, cara. Podemos? Então, ó, a gente auxilia quem? Os médicos para suas determinadas respectivas salas que serão realizado o procedimento, tá? O procedimento cirúrgico. Auxiliar os materiais solicitados pela instrumentadora na montagem das mesas, que é a mesa de maio e mesa auxiliar. Essas mesas de maio e mesa auxiliar são aquelas que são colocadas todos os materiais em cima que serão utilizados, tá? Nas cirurgias, tá? A mesa de maio, quem for para o laboratório, vocês vão ver, é uma mesinha assim, ó, empolgadinha, onde é colocado, né, um tecido ali estéreo para poder colocar os materiais. E a mesa auxiliar é aquela mesa normalzinha, é essa aqui, ó. Vou mostrar para vocês. É uma mesa parecida com essa daqui, ó, aonde está essa gavetinha aqui branca, tá? A circulante ainda tem as seguintes funções. Funcionar uma veia auxiliar na instalação de soro. O que seriam esses soros? Né? É aquilo ali que são administrados via o quê? Endovenosa. Então, o anestesista pede para você pegar um acesso, ele fala assim, faz uma instalação de soro fisiológico, de ringue lactado, de soro glicosado. Então, cada equipe cirúrgica, ela utiliza um soro diferente, tá? Então, tem equipe lá, vamos botar equipe de adenomidalectomia, que são as cirurgias retiradas das amígdalas e adenoides, eles gostam muito de utilizar soro glicosado, tá? Tem uma equipe cirúrgica que ela faz cirurgia de hérnia, de postectomia, de apendicectomia, que eles gostam muito de estar utilizando ringue lactado. Então, cada equipe, com o passar do tempo, a gente vai se adaptando o que eles gostam ou não de estar utilizando. Então, a gente acaba deixando, vamos supor, vou dar um exemplo para vocês, a equipe do Dr. Bruno. Eu sei que o Dr. Bruno, ele gosta muito de utilizar o quê? Ringue lactado. Então, eu já deixo já o meu sorinho de ringue lactado montado. E assim sucessivamente, tá? Auxiliar no anestesiologista, na indução da manutenção dos materiais. Muitas das vezes o anestesista, ele pede para você abrir só o tubo, né, que é quando o paciente ele fica entubado, ou segurar a mascarazinha. Ele deixa a traqueia estendida, enquanto ele vai fazer algum outro procedimento, ele pede para você segurar só aquela inalação. Aí você vai lá e segura a máscara, tá? Nada mais além do que isso, tá? Auxiliar buscando o posicionamento do paciente, né? Então, vai realizar um paciente, qual é a posição que esse paciente vai ficar? Fole, semifole, mentira. Vai ficar dorsal, vai ficar lateral, então essa vai ser as posições, tá? Auxiliar no paramentação da equipe cirúrgica, são auxiliares, eles já entram com pijama. Quando eles vão realizar o procedimento cirúrgico, existe um capote específico para o centro cirúrgico, o qual ele é colocado. A instrumentadora segura, ele encaixa os braços e a gente amarra atrás esse capote, tá? Então, a gente acaba auxiliando na paramentação por conta disso, tá ok? Auxiliar na antisepsia e na área operatória. Então, toda vez que vai se realizar um procedimento cirúrgico, vamos botar aí uma cirurgia de hérnia inguinal, tá? Inguinal bilateral. Então, é feita essa higienização na parte da barriga, que é do abdômen, região inguinal, e a gente passa clorexidina de germante, tá? Que é a antisepsia. Depois a instrumentadora, ela vem com clorexidina alcoólica e pincela, a gente dá como pincelar aquilo ali também. Ela finaliza, para depois o cirurgião tá com uma lâmina estéreo, tudo paramentado em forma estéreo, para ele poder fazer
aquela incisão, aquela abertura, tá ok? E colocar a placa de bisturi, que é o que foi, acho que foi a Alessandra, foi a Alessandra não. Alguém me Alessandra, sim, acho que foi a Alessandra, né? Para poder colocar, que é o que Cristina, professora. Isso, é a placa de bisturi, tá? Que é colocada. Cristina, é a placa de bisturi, tá? Com a prática, a gente faz isso, ó, rapidinho. A circulante ainda tem as seguintes funções: avisar o paciente no término da cirurgia, quando ele está lá na salinha de RPA. Oi, seu João, a cirurgia já acabou, tá bom? Tá bom, minha filha, né? Que ainda está ainda mais sob efeito anestésico, tá? Retirar os equipamentos, campos sujos e molhados que estão sobre o paciente. Isso é ultra mega power flex importante, tá? Colocar o paciente na posição desejada do cirurgião, que vai depender da cirurgia que vai estar sendo realizada. Então, a gente coloca na posição correta. Remover a placa, né, despresiva do gerador elétrico, que é o que eu falei para vocês, que é a placa de bisturi. Cobrir e aquecer e promover conforto ao paciente na mesa de cirurgia. Por mais que ele esteja ali, ele também fica sentindo frio, então a gente precisa manter essa temperatura corpórea desse paciente, tá? Fazer anotações de enfermagem na ordem do prontuário. Então, tudo que é realizado no paciente dentro do centro cirúrgico, a gente também faz essa evolução. Completar a ficha de débito, se estiver faltando algum endereço, tá? Se for em rede privada, é um papelzinho do plano de saúde, telefone, então a gente precisa completar essa ficha, tá? Ainda mais em rede privada, tá? Avisar o enfermeiro a recuperação pós-anestésica, que é RPA, ou a unidade de terapia intensiva, das condições em que o paciente se encontra. Então, vamos lá. O paciente está na RPA, tá? Ele deu uma complicada. Ele vai para o quarto? Não. Ele vai para onde? Para uma unidade de terapia o quê? Intensiva. Se não der tempo de levar ele direto para a unidade de terapia intensiva, ele volta para a sua sala de origem, onde foi realizado o procedimento cirúrgico, estabiliza aquele paciente, aí sim ele vai para a salinha da unidade de terapia intensiva, tá? São as UTIs, tá? Transportar o paciente de RPA ou a sua unidade de origem de acordo com a rotina do centro cirúrgico. Avisar a equipe da higiene para limpar o centro cirúrgico. Então, entre uma cirurgia e outra, tá? Ainda mais se for cirurgia eletiva ou se for de urgência e emergência, entre uma cirurgia e outra, é necessário fazer a limpeza, a higienização da sala, tá ok? Não se pode realizar procedimento cirúrgico com a sala suja, uma outra cirurgia, tá? E mesmo quando a sala também ela tá suja, né? A cirurgia ela é longa, ela acaba ficando muito tempo, as meninas também entram para poder tirar aquela sujidade, o grosso, tá ok? Então, ó, aqui é minha salinha de RPA, aqui nós temos duas, tá vendo? Onde temos as monitorizações, tá? Aqui, caso o paciente precise ser reentubado, aqui, então aqui a gente tem todos os materiais necessários para poder estar dando esse suporte para esse paciente, tá ok? Alguma dúvida até agora? Tá tranquilo, tá favorável? Professora, Oi. a senhora falou que quando sai da cirurgia vai para que sala? RPA, recuperação pós-anestésica. Nem sempre vai, né? Em alguns locais, geralmente colocam no corredor. É o correto? Não. Não. Tá? O correto. Então, às vezes é que fica no corredor. Quem tá falando? É a Silvânia. Eu me lembro que no da minha filha, eu tive até no particular mesmo, porque o meu médico só fazia lá embaixo, porque a clínica daqui não estava fazendo mais. E eu, mesmo anestesiada mais ou menos, eu me lembro que eles me tiraram, fez isso mesmo que a senhora falou, depois que o médico sai, o anestesista sai, as enfermeiras vão lá, te informam que acabou a cirurgia, eles tiram o equipamento de você e me posiciona e me levaram para o corredor assim, que fica de frente para a própria sala que eu fiz. Era sala separadinha, cada cirurgia era em uma sala. O médico saiu da minha e foi para outra sala, fazer outra cirurgia. E me deixaram de frente à minha sala mesmo. Então, assim, até você ter essa sensação que você está no corredor, né? Muitas das vezes
fica-se dentro do centro cirúrgico. Então, quando eles percebem que passou 30 minutos e que você está, teoricamente, hemodinamicamente estável e dentro do centro cirúrgico não tem espaço, é onde acaba se colocando no corredor por conta disso. Mas os 30 primeiros minutos, por mais que a unidade ela não tenha uma salinha de RPA, os 30 minutos você fica ali dentro do centro cirúrgico, depois é que você vai lá para fora. Tá bom? E, aí depois que eles pegaram e me levaram, aí a enfermeira informou que já estavam me levando para a sala já, onde eu ia ficar com a minha bebê. Isso aí. Tá? Por isso que eu perguntei para a senhora se pode acontecer casos de, quando em todas as clínicas, se tem essa salinha. É assim, ou não. O ideal é ter, tá? O ideal realmente é ter essa salinha, que é a recuperação pós-anestésica, tá? Tá bom, obrigada, professora. Nada, filha. Bom, como no slide anterior a gente falou sobre a limpeza, que é o que a gente finaliza com a limpeza, agora eu entro sobre os tipos de limpezas que são realizadas no centro cirúrgico. Não é só assim, acabou a cirurgia, vou lá limpar. Não é assim que funciona. Então, existem 4 etapas que são feitas a limpeza dentro do centro cirúrgico. Quais são elas? Tem a limpeza preparatória, né? É aquela que é realizada antes do início das cirurgias programada do dia. Então, tudo que é pré, ela acaba se tornando o quê? Antes das cirurgias. Então, aqui eu deixei até marcadinho de vermelho para vocês verem. Limpeza preparatória, isso é um IPC pra caralho, tá? Limpeza preparatória é antes do início das cirurgias o quê? Programada, tá? Dias antes, tá? Das cirurgias programadas. A limpeza preparatória, vocês podem pensar naquela possibilidade assim. Vai vir uma visita na minha casa. Ela é muito importante. O que vocês vão fazer? O que a gente faz? Vou dar uma faxina na casa. Vai lá, faxina na casa, papapá, papapá, papapá. Chega no dia seguinte, né? A pessoa chega. Aí tu fala para ela assim: ah, não repara na bagunça, não. Tu se matou no dia anterior para poder limpar a casa, ainda pede para poder não reparar a bagunça. Então, a limpeza preparatória do centro cirúrgico é aquela que é realizada o quê? Antes do início da cirurgia, tá? Aquela limpeza preparatória que você faz é aquela que você vai preparando a sua visita chegar no dia seguinte. Conseguiram entender? Sim, não, talvez? Sim. Sim. Limpeza operatória é realizada durante o procedimento cirúrgico, consistindo apenas na remoção mecânica da sujidade, que são sangue e secreções. O que seria isso? Então, tá tendo a cirurgia, o frasco às vezes encheu, ou a lixeira está muito cheia. A menina, por mais que esteja ocorrendo a cirurgia, isso acontece quando as cirurgias, elas são longas, tá? Elas são horas, 3, 4, 5 horas de cirurgias. Então, ela faz essa limpeza operatória. Tá tendo o procedimento cirúrgico, a menina da limpeza vai lá, tira o quê? Vamos dizer assim, só aquele grosso, tá? E a cirurgia continua o quê? Rolando. Vou dar outro exemplo para vocês. Quando a gente faz comida, a gente acaba sujando algumas coisas. Então, a gente não faz a comida e lava a louça, para depois do almoço não ter aquele acúmulo de louça suja na pia. Não é assim que funciona? Então, a limpeza operatória é a mesma coisa. Tá tendo a cirurgia, mas a menina da limpeza vai lá, tira aquela sujidade, aquele grosso, e a cirurgia continua ainda. Ela não para. Conseguiram entender? Limpeza concorrente, ela é executada no término de cada cirurgia. Foi o que eu falei para vocês. Entre uma cirurgia e outra, precisa se fazer o quê? A limpeza para poder ter uma outra cirurgia, tá? Limpeza operatória concorrente. Então, essa limpeza concorrente, ela é executada de uma cirurgia para outra. Entre uma cirurgia e outra, precisa se fazer o quê? A limpeza. Qual é o nome dessa limpeza? Concorrente. Tá ok?
A limpeza terminal, diária ou periódica é aquela que é feita no centro cirúrgico, é realizada uma vez por semana e é escolhido um dia da semana, o qual se tenha menos procedimentos possível ou nenhum procedimento para poder estar realizando essa limpeza, tá? E eu vou dizer para vocês, é como se fosse uma faxina, tá? A nossa faxina é feita de 15 em 15. A limpeza terminal diária operatória é a mesma coisa. É aquela que é escolhido um dia na semana para poder estar se fazendo essa limpeza. Então, todos os materiais que tem dentro do centro cirúrgico, ele é retirado do local, tá? Para poder se fazer a limpeza. Os materiais, né, de cirúrgico, os materiais que nós acabamos oferecendo para as instrumentadoras, quem tira do local somos nós. Mas a menina vai lá e limpa, vamos dizer assim, as prateleiras. Ela vai lá e limpa. Mas quem tira somos nós. Por que a gente não deixa para as meninas fazerem isso? Porque elas podem mudar de local, tá? Misturar os materiais. E dentro do cirúrgico, tudo tem seu nome. Para qualquer profissional que ele vai entrar, ele começar a se adaptar. Então, uma vez que tem os nomes identificados de cada material, se torna mais fácil. Tá ok? Professora, Oi? uma dúvida. Assim, a senhora explicou a questão da limpeza operatória. Eu gostaria de saber se a menina da limpeza operatória, ela está ali junto com a equipe, com os circulantes, ou ela é da limpeza geral, digamos assim? Boa pergunta, Elaine. Muito boa essa pergunta. Então, quem trabalha no centro cirúrgico, a menina da limpeza, ela é do centro cirúrgico. Por quê? Né? As meninas do centro cirúrgico, elas não podem ir lá para fora com a roupa do centro cirúrgico. Então, tá tendo cirurgia, é aquela roupa e aquela pessoa que está ali responsável para a limpeza do centro cirúrgico. Se por um acaso, né, tá tendo a cirurgia tá longa e ela não está fazendo nada e lá fora o bicho está pegando, ela precisa retirar aquela roupa do centro cirúrgico, bota a roupa de limpeza do hospital normal, vai lá e limpa. Depois, se precisar dela do centro cirúrgico, ela precisa trocar de roupa de novo para poder entrar no centro cirúrgico. Boa pergunta, Elaine. Show de bola. Ok, obrigada. Nada. Foi, crianças? Alguma dúvida? Bom, vamos lá. Então, eu já falei para vocês como funciona um pouquinho o centro cirúrgico, o tipo de limpeza, qual é a função da circulante e por aí vai. Então, a gente vai seguindo passo a passo. Então, a gente começa a entrar agora na classificação das cirurgias. Professor, o que é isso? Que eu já falei para vocês anteriormente, tá? Como as cirurgias, elas são classificadas. Então, eu tenho aquelas cirurgias que ela é eletiva, eu tenho aquela cirurgia que é de urgência, e eu tenho aquela cirurgia que é de emergência. Toda vez que eu falo de cirurgia eletiva, ela é o quê? Programada, agendada. Isso são cirurgias eletivas, tá? Toda vez que eu falo de cirurgia de urgência, são aquelas que são realizadas no prazo de 24 a 48 horas. Mas se vocês perceberem, muitas das vezes ela se perdura aí por um grande tempo. Um acidente de moto, fraturou aí a clavícula, tá? Se vocês perceberem, muitas das vezes em rede pública, o paciente ele fica 48, 72, 120, aí depois vai passando 3, 4, 5 dias sem ter essa cirurgia, tá? Acaba se fazendo só antibiótico terapia para poder não ter aí um quadro de infecção. Mas, tá? Pelas normas, uma cirurgia de urgência é aquela que fica entre 24 e 48 horas, mas que muitas das vezes, na realidade, isso não acontece. Acaba se perdurando aí por muito mais tempo, tá ok? Já a cirurgia de emergência é aquela que é imediato, é agora, ela não pode esperar momento algum, precisa ser realizada naquele momento. Entenderam? Alguma dúvida sobre as cirurgias?
Professora, Oi, Marcelene. É. o meu sobrinho, ele quebrou a clavícula, só que o pessoal do Fragoso mandou ele para Saracuruna mandou para o Fragoso, está fazendo ele de peteca, mandou esperar 45 dias para ver se volta ao normal, né? Com a tipóia no braço, e ninguém tomou uma decisão para ver se opera ou não. Voltar para o hospital de Fragoso é meio complicado, porque lá não se faz cirurgia, né? Então, assim, já é Ele meio foi para complicado. mandaram para lá, para Saracuruna. Saracuruna mandaram ele voltar para Fragoso de novo. É surreal, né? É surreal. Horrível. Entendeu? Tá? Conseguiram entender a classificação? Bom, agora nós vamos, prestem atenção que é diferente. Agora as cirurgias, elas podem ser classificadas de acordo, tá? Com a finalidade do tratamento cirúrgico. A classificação das cirurgias é uma coisa, eletiva, urgência e emergência. A classificação das cirurgias de acordo com a finalidade do seu tratamento, tá? É outra coisa. Eu estou falando disso aqui, ó. Finalidade de acordo com o tratamento. Ó, de vermelhinho, finalidade de tratamento cirúrgico. Já vou sinalizando, isso é importante pra caralho, tá? Não restam dúvida disso. Vou botar o amarelo, fica muito apagadinho. Um roxinho, que eu amo roxo. Roxo ficou legal. Tá vendo a diferença? Uma é finalidade, tá? Como é que eu vou tratar? Bom, existe a cirurgia curativa, ou seja, ela tem o objetivo o quê? De corrigir a causa, né, da doença, devolvendo o quê? A vida ao paciente. Tem algo ali que está, né, ocasionando, é feita a cirurgia, é retirada e eu estou devolvendo a vida ao paciente. Isso se chama cirurgia curativa, tá? Já a cirurgia paliativa, ela é diferente. Ela tem a finalidade, né? Ou como busca, né, de alternativa para aliviar o mal, mas ela não cura. Ela só está aliviando, está tirando aquele dano ali, mas ela não traz a cura da doença, tá? Essa é tratada como paliativa. Entenderam a diferença de uma para outra? A curativa, ela está curando aquele mal. Já a paliativa, ela só está aliviando, tá? Na busca o quê? Como alternativa de estar a avaliar ali aquele mal, mas ela não te traz a cura da doença. Tá ok? Foi? Professora, Foi. essa que a gente pode classificar como paliativa é igual lá o Doril, a dipirona, que é paliativa. Tipo assim, ela vai aliviar a dor de cabeça, mas a dor de cabeça é uma coisa que sempre a gente vira e mexe e vai ter. Então, tratamento paliativo, não é isso? Pode ser também, Chuchu, pode ser, não tem nenhum problema não, tá? Mas eu falo que é de doença em si instalada, tá? Vamos lá. Vamos voltar. Cadê o anterior? A paliativa. Não existe os câncer da vida. Então, existe o maligno e o benigno. Muitas das vezes, o maligno, ele está ali, mas ele está se ramificando por um outro órgão. Eu tiro aquele ali, ele só está aliviando ali aquele momento, mas ele vai ramificar em outro lugar. Já o benigno, eu estou retirando. Ele está tendo o quê? A cura. Entendeu? Sim. Entendeu, Cristina? Foi a Cristina que falou? Foi. Conseguiu entender? Legal? Sim. Então tá. A cirurgia diagnóstica, ela tem como objetivo de esclarecimento, né? Então, o que seria isso, né? Cirurgia como diagnóstica. É aquela que muitas vezes é utilizado como uma biópsia. Você precisa abrir, faz aquela incisão, tira um pedacinho, né? Do que quer que seja ali
certificado INTRA, tá? E ali manda-se para análise. Então, é através dessa análise que vai fazer o quê? Que vai se fechar o diagnóstico. Então, a cirurgia diagnóstica é aquela que me dá com precisão o que realmente é aquela doença. Entenderam? Foi? Sim. A cirurgia reparadora, ela o quê? Ela está reparando ou ela está fazendo uma reconstituição artificialmente, tá? Em uma das partes do corpo. Por exemplo, pode ser enxerto, né? Através de queimadura, perdeu o músculo, tira-se de uma parte do nosso corpo e acaba se fazendo enxerto aonde está danificada. Então, ela está fazendo uma reparação, tirando de um e colocando no outro que está mais o quê? Lesionado. Ela está reparando aquele dano. Então, eu dou como uma cirurgia o quê? Reparadora. Foi? Reparadora. Reparadora não. Reparadora. Foi? Cirurgia reconstrutora, cosmética, plástica, né? É aquela ali que é feita para o fim de embelezamento. Você pode levantar os braços à vontade, né, Laurinda? Entendeu? Conseguiram entender? Alguma dúvida? Dívida? Então, vamos lá. Se vocês ficarem quietinhos, eu vou entender que eu vou perceber que vocês estão entendendo o conteúdo, a matéria, tá? Então, eu vou seguindo, tá? Professora, tá de boa, professora. Tá de boa? Legal. Uhum. Então, vamos lá. Então, ó, cuidado para vocês não confundirem, tá? Classificação de cirurgia como classificação com a finalidade do tratamento cirúrgico. São coisas diferentes, tá ok? Bom, realizou todas essas cirurgias, né? Quando são realizadas as cirurgias, agora a gente entra com a parte de contaminação, tá? Quanto ao potencial de contaminação após essas cirurgias terem sido o quê? Realizadas. Então, vamos lá. Eu tenho cirurgias limpas, né? Então, eu posso tratar uma cirurgia limpa quando aquelas cirurgias são o quê? Eletivas, elas são marcadas, mas que elas são o quê? São limpinhas, né? Ela é fechada, não tem presença de drenos, tá? Não traumática, não tem nenhum tipo de infecção. Ela tá o quê? Limpinha, fechadinha, sem problema nenhum. Fez a incisão, tá? Tá toda fechadinha. Eu classifico ela como o quê? Limpa. Não tem infecção. Ela não tá traumatizada. É diferente quando eu falo limpa, o paciente ele caiu de moto, tá? Abriu-se aquela sutura, né, para um lado e para o outro. Mesmo que seja fechada, eu vou classificar ela como limpa? Podem me responder. Não. Não. Por quê? Porque ela tá aberta. Caiu no chão, Porque pode ter caiu pegado no chão, sujeira. tá aberta, provavelmente pode ter ali perda de tecido subcutâneo ou até mesmo uma parte da pele. Então, ela tá o quê? Traumatizada, né? Então, o que acontece? Ela tá traumatizada, traumática, né? Então, eu não posso classificar ela como limpa, tá ok? Conseguiram entender a limpa? Sim, professora. Bom, vamos para cirurgias potencialmente contaminadas. Isso vocês já pegaram lá em fundamentos, tá? Sobre colonização, infecção. Eu já falei isso com vocês. Então, assim, não tem como falar assim, professora, não sei o que é isso. Eu falar assim, sei sim, porque foi eu que falei para vocês. Lembram? Então, essas desculpas vocês não podem usar. Sinto muito, tá bom? Então, ó, quando eu falo de cirurgia potencialmente contaminada, são aquelas cirurgias que têm uma difícil o quê? De descontaminação, que é a proliferação ou a multiplicação de micro-organismos, tá? São aquelas
cirurgias, né, que ela abriu, ela está supurada, está cheia de secreções, está cheia de exudato, pode ter sido de necrose, então ela está de difícil o quê? De descontaminação, tá? Vamos botar aí, caiu de moto, tá? Não fez a limpeza correta, antisepsia correta, não está utilizando a medicação correta. Então, aqueles pontos, eles podem se abrirem, né? Acaba arrebentando e acaba indo para um lado e para o outro. Então, aquele meio ali é onde tem o quê? A proliferação de micro-organismos ou a multiplicação, tá? Vamos dizer assim, é um processo todo contaminado, tá? Consegue imaginar uma lesão toda infectada? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá? É assim. Só para poder cicatrizar ela, vai ser muito difícil. Por quê? Porque tem a proliferação de micro-organismos ali, então se torna muito mais difícil, tá ok? Bom, cirurgias contaminadas. Aí é aquelas o quê? Traumatizada. Lembra do cara da moto? Ele não caiu, não traumatizou aquilo ali, ela tá o quê? Contaminada. Então, a terra, que são aquelas partículazinhas, ou até mesmo fezes de cavalo, de boi, entra naquele local ali, muitas das vezes não consegue se retirar, fecha com aquilo ali, e a gente dá com uma cirurgia o quê? Contaminada. Entenderam? Contaminado. Quando a minha cirurgia ela está contaminada, se não for feito o tratamento correto, o curativo correto, ela automaticamente ela vai virar uma cirurgia o quê? Potencialmente o quê? Vai demorar a acabar. Vai ver um desenho, vai. Isso na sua boca, Tifa. Então, automaticamente, ela vai deixar de ser contaminada e ela vai virar o quê? Potencialmente o quê? Contaminada ou colonizada, tá? Contaminada e colonizada é a mesma coisa, tá? Bom, cirurgias infectadas, tá? São aquelas cirurgias com as intervenções cirúrgicas realizadas em qualquer tecido ou órgão em local com processo o quê? Infeccioso, supuração. Então, toda vez que eu falo de infecção, eu posso, de início, falar de sinais flogísticos. O que seria sinais flogísticos mesmo? Quando Calor, ruborê, edema, né? Isso, edema. Muito obrigado, todos estão participando. 50 e poucos alunos, isso aí. Tá muito bom. Então, vamos lá. Quando eu começo a ter as cirurgias infectadas, são aquelas que começam a me apresentar aquela hiperemia, aquele calor. Se vocês verem, né, vamos botar lá para a escoriação, tá? Naquelas escoriações que são os arranhões, pode me apresentar algumas pápulazinhas cheias de secreções, que são os pus, né, vamos dizer assim, a gente trata como secreções. Então, isso começa a apresentar o quê? Um processo o quê? Infectado, inflamatório, tá ok? Alguma dúvida? Professora, Oi? a cirurgia contaminada e a cirurgia infectada não é a mesma coisa, não? Não. A contaminada, ela tá o quê? Traumatizada. Ela teve perda. Já as cirurgias infectadas é onde começa a apresentar a supuração. Então, ó, primeiro eu tenho uma cirurgia limpa. Não foi feito o procedimento adequado, ela começa a ter o quê? Um processo o quê? De infecção. É onde vai apresentar supuração naquele local. Bom, mesmo apresentando essa supuração no local, esse processo todo aí de infecção, ela pode virar uma cirurgia o quê? Contaminada. Não tratando, ela automaticamente vai ficar o quê? Potencialmente o quê? Contaminada, colonizada. Entendeu? Entendi. Só que a cirurgia contaminada, ela é perda de quê? De tecido, tá? Ela tá o quê? Traumatizada. Eu tenho perda de ou pode ser de tecido ou subcutâneo, até mesmo de pele, epiderme. Tá ok? Foi? Tá. Foi. Mais alguma dúvida?
Não? Bom, terminologias. Boa. Terminologias tem na apostila, tá? Então, as terminologias eu não vou ficar falando aqui para vocês quais são elas, né? Então, assim, dei uma lida nas terminologias. Peço algumas coisas na prova, assim, sobre terminologias, mas geralmente são aquelas terminologias que eu mais utilizo aqui para vocês, como exemplo que eu já dei sobre hernia inguinal, tá? Pode ser que eu peça aí uma colostomia, uma cistectomia, esterectomia, tá? Cirurgias assim, tá ok? Foi? Alguma dúvida sobre? Não? Então vamos lá. Anestesiologia ou anestesia é a mesma coisa. Então vamos lá. Toda vez que eu falar de anestesia, né? Elaine tá danada brigando com a criança ali, olha. Tá danada brigando. Tá em qual página, professora? Creuza, eu não sei, mas acho que é módulo 1 ainda. Página 8. Página 8, olha. Nossa, pulou tanto. É porque o que eu pulei foi a terminologia, Creuza. Vê só, que não foi a terminologia que eu pulei. Tá. Achei. Não foi a terminologia? A senhora está em anestesiologia? Anestesiologia. Ô, professora, a senhora... Página 8, né, professora? Isso. Alguém falou que é página 8, Alessandra? Podemos? A senhora falou que tem algumas terminologias? Isso. Terminologias? Tá? Então, vamos lá. Quando eu falar de anestesia... Posso? Alguma pergunta? Então, quando eu falar de anestesia ou de anestesiologia, nada mais é que é caracterizada, ó, vou até sinalizar para vocês aqui, é caracterizada pela perda da sensibilidade dolorosa e a perda de consciência com grau de amnésia. Essa aqui é minha resposta completa. Se eu perguntar para vocês assim, o que é anestesia? E vocês colocarem para mim assim, é uma perda da sensibilidade dolorosa, meia resposta, meio ponto. Quando eu falo de anestesia, nada mais é que é caracterizada pela perda dolorosa, tá? Porém, com perda de consciência e um certo grau de amnésia. Essa é a resposta correta, tá ok? Ao passo que a anestesia, né, é a perda... E colocar essa perda da consciência, estado de consciência, tá errado? Ou tem que ser amnésia, professora? Perda de consciência e amnésia é a mesma coisa, Creuza. Não tem problema não, tá? Eu só quero a resposta correta, tá? Que é a anamnese, né, professora? Isso. Porque perda da consciência é aquilo ali que você perde ali momentaneamente. Então, automaticamente, é um certo grau de quê? De amnésia. Tá? Cadê onde parei? Pode ser causada por um estado patológico, né? Que é o diverso, que são as doenças aí, né? A gente pode botar como Alzheimer, então toda vez que é patológico é relacionado à doença. Ou provocado artificialmente por agente o quê? Anestésico, porque eles são submetidos às cirurgias. Então, essas medicações acabam ocasionando isso, tá? Gente, entrou de novo naquele 1 minuto, tá? Dos segundos. Agora, eu vou pedir para a gente parar um pouquinho, 10 minutinhos, só para a gente ali esticar a coluna um pouquinho, depois a gente volta para beber água. Depois a gente volta, tá ok?